Tiago 1,19, o tema da nossa mensagem essa manhã que o Senhor nos deu é: a justiça de Deus prevalece sobre a impunidade dos homens. Eu vou repetir: a justiça de Deus prevalece contra a impunidade dos homens. Se tem uma coisa que nós pensamos e precisamos rever o nosso conceito cristão, é de quem é o direito da justiça, ou quem é que tem o direito de ser o justiceiro. Se nós falamos um dia que entregamos a nossa vida a Jesus, é porque nós também, eu creio que entregamos o poder de ser justiceiro, nós entregamos a Ele. E se nós não entendemos que Deus é um Pai que cuida, se nós não compreendemos que assim nós, sendo Pai, sabemos dar as boas coisas aos nossos filhos, a palavra do Senhor diz: quanto mais o vosso Pai Celestial. Se eu sei o que eu quero de melhor para minha família, fica tranquilo, o Pai também sabe o que Ele quer de melhor para os seus filhos, amém? Então nós precisamos compreender isso. Mas uma pergunta que sempre bate dentro de nós, ou pelo menos em alguns: será que é certo fazer a justiça com as próprias mãos? Não, porque passar por um momento e ser injuriado, ser caluniado, passar como um mentiroso, sendo que tu és talvez o dono da razão, a dona da razão, alguém que destruiu a sua imagem e que você construiu sem querer se aparecer, mas você veio construindo. O comportamento correto diante de Deus e dos homens te colocou num patamar, mas assim, ainda assim, alguém vem tentando destruir a sua vida. A outra pergunta que eu penso é: será que resolve? Será que o gostinho da ira, da raiva, o gostinho de ter sido sentiu justificado por você mesmo, será que isso passa? Ou será que tem um valor de verdade? Ou nós precisamos pensar se nós somos justiceiros, ou se nós somos filhos de um Pai que é o Senhor da justiça. Eu acho que hoje nós vamos aprender, e nós precisamos entender como é que Deus vê tudo isso. Como é que Deus nos vê quando nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, e como é que Deus nos vê quando nós apenas nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, sabendo que ao seu tempo Ele nos exaltará, diz a palavra do Senhor. Como é que Deus vê tudo isso? Baseado nisso, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. Portanto, meus amados irmãos, ele está dizendo: portanto, meus amados irmãos, se somos da família de Cristo, essa palavra é para nós. Porque quem não tem o Cristo de verdade, o senso de justiça própria vai ser muito melhor para ele. É por isso que a violência diz que uma violência gera outra violência. Porque eu me sinto injustiçado, então eu aplico a justiça. Me machucou, eu vou lá e mato. Me destruiu no escondido, eu vou arrebentá-lo no público. Agora, o apóstolo Tiago diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou repetir no finalzinho: porque a ira do homem não produz a justiça que vem do alto. Então, se você quer a justiça que vem do alto, segura as suas emoções aí. Para de entrar nas arenas da vida.
Porque a Bíblia diz que os humilhados, isso é palavra do Senhor, não é palavra de homem. A Bíblia diz que os humilhados, eles serão exaltados, diz o Senhor. É assim que nós seremos, se nós sabemos como nos comportar. Mas há 3 pontos interessantes que Paulo chama nesse versículo 19. Primeiro, ele diz para o homem estar pronto uma única vez. Esteja pronto para ouvir. Mas ele fala 2 vezes: não esteja pronto para falar e também muito menos pronto para se irar. Não, muito pelo contrário. Ele diz, e você pode olhar que tudo isso baseia na vontade para que neutralize a inquietação do homem. Primeiro, seja pronto para ouvir. Você nunca conseguirá ouvir ninguém se você falar junto. Por isso, se você quer ouvir a voz de Deus, cala a voz da sua alma, amém? Agora ele diz uma outra coisa, ele diz, esteja tardio para falar e também para se irar. Vamos ver, primeira coisa, por que nós temos que estar pronto para ouvir? Porque ouvir é uma qualidade que é dado para todos, mas apenas os inteligentes e maduros são capazes de parar e ouvir. Ela foi dada para todos, apenas os inteligentes e os maduros são capazes de ouvir. Tem muita gente que não cresce, tem muita gente que não amadurece, porque não quer ouvir, porque não aprendeu a ouvir. Sabe quando nós pegamos os filhos pequenos, nós estamos conversando e eles entram no meio da conversa e você deixa os filhos continuar falando, vira aquela pelota, e quando ele crescer, ele será um adulto que não aprendeu a ouvir. Quando está falando, diz, espera um minutinho, vai chegar a sua vez. Somente inteligentes e maduros aprenderam a ouvir. Agora tem uma coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a ouvir coisas sobre nós, sem que nós ficamos pelos cantos choramingando. Pastor Alisson, o Senhor é assim. Muito obrigado, eu vou tentar melhorar. Pastor Alisson, o Senhor fez dessa maneira. Não, imaginou, não quero, não. Imagina você. Imagina no relacionamento. Ninguém ouve ninguém, como que fica? Agora nós precisamos entender. Precisamos aprender a ouvir as verdades sobre nós e aproveitar essas verdades sobre nós e levarmos num nível para ser melhor. Quem aprende a ouvir também cresce. Lembre-se de uma coisa, a verdade dói, mas também constrói. Preste atenção no que Deus nos deu essa manhã. A verdade pode ser um tapa na cara, mas a mentira sempre será um tiro pelas costas. Eu vou repetir. A verdade para nós pode doer, pode ser como um tapa na cara, mas sempre será pior a mentira, porque ela vem sobre nós como um tiro pelas costas. E quer uma coisa? Não aceite nada na sua vida que não seja a verdade. É melhor um amigo que te fala a verdade pela frente do que um mentiroso que te apunhala pelas costas. Agora ele diz, seja pronto para ouvir. Eu comecei a reparar um pouquinho que nós temos 2 ouvidos. Deus fez isso com nós. Ele não pôs 2 bocas. Para mim seria muito bom. Gosto de comer e falar ao mesmo tempo. Seria uma bênção para mim. Com uma mastigo, com a outra eu bato papo. Com uma eu canto e com a outra eu prego. Taiane não estava mais aqui. Aleluia. Mentira.
Cada um tem o seu lugar e sua função no reino de Deus. Amém? Então não se preocupe com o lugar que Deus te coloca, a função que Ele te quer. Por que será que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca? E apenas um coração? E o coração aqui eu não vou dizer do músculo, eu vou dizer daquilo que acreditava no passado, que era o centro geracional de motivações e de emoções. Deus me fez com 2 que é para eu poder ouvir mais. Me fez com uma boca que é eu poder aprender a falar menos. Mas por que é que alguns ouvem e outros não? Alguns motivos pelo qual eu acredito que alguns não querem ouvir é porque eles já estão abastecidos de si mesmos. Criaram complexos, acham que já são bons demais. E se nós não tomarmos cuidado, nós chegamos a esse ponto. Não, eu já vivi, eu tenho 60 anos. Eu tenho 80 anos. Ou eu tenho mais tempo de casamento do que você. Então não adianta você falar isso para mim. Nós achamos que nós somos bons já demais e que já aprendemos de tudo. Sabe, querido, como é bom você pegar alguém que às vezes não tem a sua experiência, mas ele tem uma ótica diferente. Ele constrói alguma coisa em nós. Porque alguns ouvem e outros não ouvem. Porque outros não querem ouvir porque estão feridos. E alguns não querem ouvir porque eles não querem aceitar a hipótese de ouvir a voz de quem o feriu. Agora tem uma coisa aqui de Deus. Aquele que nos feriu, muitas vezes nós não queremos ouvi-lo, nem sequer ouvir o nome. Mas quando nós não comportamos assim, nós estamos sendo mais parecidos com Deus. Mas quando nós comportamos dessa forma, de não querer ouvir, nós estamos perdendo a chance de que Deus está proporcionando para nos amadurecer e nos fazer mais parecido com Jesus. Quer se parecer com eles? Faça como eles. Faça como alguns deles. Quer se parecer com Cristo? Faça como Ele fez ou como Ele faria. Seja diferente no meio dos indiferentes dessa terra. Eu vou repetir, seja diferente no meio dos indiferentes. Não entra nesse negócio de ringue, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos, para aqueles que professam uma fé em Cristo, ele diz: amado irmão, seja pronto para ouvir, mas tardio para se irar. E hoje nas guerras emocionais virtuais, porque agora já não basta mais ter as diferenças na vida normal, precisa ir para o virtual. Irmão, eu acho que aquele que nos justifica, nos justifica. Você não precisa sair se justificando se você está correto. Agora entenda se realmente tu está correto, porque se tiver, descansa. Descansa, não entra nesse negócio. Eu lembro quando acho que foi o Facebook começou a lançar as cutucadas. Era só para dar amiga, eu estou aqui na rede, sabe que negócio? Eu pensei, isso aqui vai dar mal. Porque quando a gente fala de cutucada, a gente não fala de cumprimento. Só a Fabiana que me cumprimenta assim. Então na cozinha ela adora fazer dar uns pulos. Caso contrário, cutucada não serve, não entra para essa linha não. Só que tem uma coisa para você que eu preciso te dizer. Dá uma chance para aquela pessoa que também errou com você.
Agora pega essa para o reino de Deus, para a sua vida. Quando a pessoa vem até você e te pede desculpas, ela está mostrando quanto corajosa ela é. Mas presta atenção para você que cede o perdão. Quando tu cede o perdão, tu mostra o quão forte você é e mais parecido é com Cristo. Quem te procura é corajoso mesmo. Tem que ter coragem, tem que ser homem, mulher de Deus. Eu errei com você, você me desculpa. Agora quando você perdoa, se ela mostra coragem, tu mostra a tua força. Tu mostra o quanto se parece mais com Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos chegar numa maturidade onde nós ouvimos não apenas aquilo que gostamos, mas aquilo que precisamos. Não somos a verdade absoluta, não somos autossuficientes, onde não precisamos ouvir mais ninguém. Quer um exemplo disso? Um exemplo disso é Davi e Natã. Davi era o rei, era ou não era? Davi era o cara. Não havia posição maior. Primeiro porque Israel era o maior exército que tinha, ganhava de tudo. Talvez fosse os Estados Unidos hoje, para nós entendermos. Davi era o cara. Agora Davi erra, porque todo mundo está sujeito a um erro, sim ou não? Davi era um cara privilegiado. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar numa posição privilegiada, num lugar de renome, de destaque, mas mesmo assim, ainda assim, tu vai precisar de um Natã na sua vida. E cuidado se você bate no peito dizendo que não precisa de ouvir ninguém. Davi precisou de um Natã, e graças a Deus pelos Natãs da nossa vida. E eu tenho um Natã. Seu nome é Jorgino, é o meu discipulador. Fabiana tem a Natã dela, a esposa do Jorgino, pastora Rosane. Casal de amor na minha vida. É para quem eu presto conta da minha vida, do meu coração, da igreja, do que acontece com a igreja. Ele me pastoreia. E graças a Deus pelos Natãs da nossa vida. Amém ou não amém? Será que você pode entender que você precisa de um Natã? Que você precisa de alguém para você prestar conta, porque isso te faz bem. Momentos mais difíceis da minha vida, que eu estava calado, ligo o Natã, Jorgino. Paz do Senhor, pastor Alisson. Paz, pastor. Essa noite levantei na madrugada e estava orando por você, e hoje quero me encontrar com você. Falei, que bom, pastor, que delícia. Alguém que se preocupa, alguém te liga, mas não liga para passar o afago e nem a mão na cabeça. Alguém que muitas vezes me confrontou, alguém que muitas vezes me fez refletir outras formas de ver. Eu lembro de uma delas. O homem esteja pronto para ouvir. No discipulado nosso, ele percebeu o tanto de coisas que eu estava fazendo, o número de atividades que eu estava, e para mim estava tudo bem. Implantando célula, implantando SOS, implantando casa de paz, implantando isso, encontro com Deus, e querendo fazer isso, fazer aquilo. E ele perguntou como que a gente estava, como que estava entre nós. Estamos bem, pastor, graças a Deus, pastor Fabiano, estamos ótimo. Ele falou, e seu tempo com Deus? Eu disse, está uma delícia. Estou trabalhando muito, eu tenho ido dormir na igreja, passo as noites orando, estou voando, pastor. Eu disse, graças a Deus. Só me diz uma coisa, como que está teu tempo com a tua esposa e com teus filhos? Minha vontade, porque era de falar, porque eu disse, seu pastor, eu acho que aqui
do jeito que está meio corrido. Pastora Fabiana disse: pastor, eu posso falar? Pode, pastora. Olha, pastor, está uma delícia a família, não tem problema, estamos indo super bem. Mas eu queria ele bem perto de mim por esses dias. Nós estamos corridos com a igreja, não estamos conseguindo ter nosso tempo de família. Nós não estamos conseguindo ter o tempo com os filhos. E era a semana do encontro. Não, a outra semana era o encontro, era 15 dias antes do encontro. Nós tínhamos reunião na igreja, nós tínhamos coisas. Ele disse: Alisson, para tudo essa semana. Eu pensava: não posso. Não posso, eu estou atarefado. Eu não sei nem se a gente vai conseguir com as 2 semanas. Ele disse: Alisson, pare tudo essa semana, inclusive os seus discipulados. Ligue para eles. Diga para eles que essa semana o discipulado deles é todos cuidando bem da sua casa. Tá bom, pastor? Glória a Deus. Tá vendo? Um homem precisa de um Natan. Foi bênção para nossa casa, foi restaurador. E eu descobri que o tempo passa e as coisas não são do jeito que a gente quer, e a gente não muda tudo. Tem coisas que somente Deus vai fazer. Então eu fui descansar e dizer a Deus: não faz mais isso com ele não. Não fala para ele brecar mais não. Aí Deus disse: não foi ele que pediu para brecar, foi eu que fui na boca dele. Tem hora que aqueles que não cuidam bem da sua casa negou a fé. E eu não quero isso para a sua vida. Eu quero que você cuide bem da sua casa, para que você nunca negue a fé. Esteja pronto a ouvir. Mas o segundo ponto que Tiago diz, ele é: mais do que ouvir, seja tardio para falar. Se por um lado ele diz: esteja pronto para ouvir, por o outro lado ele diz: esteja vagaroso. Vai com muita calma. Vai quase parando na hora de falar. Tem muita gente que perde as coisas porque fala muito. Tem posição na empresa que você que fala muito jamais vai ocupar. Porque você vai ver coisas que não é para todo mundo ver. Quer um exemplo? Um tesoureiro da empresa jamais será um cara que fala demais. Pode olhar. Os tesoureiros são tudo em silêncio. Glória a Deus pela Kátia nessa vida, nessa igreja aqui. Nós temos que aprender a falar menos e ouvir mais. Mas tem muita gente que não. Comigo é assim, ó. Falou alto, eu grito. Deu uma, eu dou 2. Comigo é assim, falou, leva a outra. Bateu, levou. Quem perde é você. Primeiro, mostra que você ainda é muito imaturo. Está muito na carne. Segundo, perde a oportunidade de crescer. Algumas pessoas dizem que na vida nós temos para crescer engolir muito sapo. Eu não sei qual é o gosto do sapo, mas eu já engoli muita coisa para estar onde eu cheguei. E Deus tem muito mais para as nossas vidas quando nós aprendemos a ouvir. Mas tem muito mais coisas quando nós aprendemos a nos calar. Tem muita gente que rifou a empresa que trabalhava. Ah, não presta. Meu patrão, só ganho isso. Fala demais alguém dizendo: rapaz, eu estou doido por um serviço, acho que eu vou lá pedir um salário menor. Tem gente que perdeu relacionamentos, namorados, namoradas, marido, mulher. Não presta, levanta tarde. É verdade, precisa trabalhar, gente. Quer conquistar é cedo. Não adianta você querer procurar emprego 2 horas da tarde, dizer, com o cabelo tudo torto,
Pô, tem alguma vaga para mim? Tem. Segue reto, no da frente ele vai te pegar. Eu tive materiais de construção. 6 horas eu abri a loja. 6h15 chegavam uns doidos lá. Olha, esse aqui é meu currículo. Você está precisando de alguém para trabalhar? Falei, caraca, o cara está 6 horas da manhã procurando serviço. Falei, você quer trabalhar agora? Quero. Vamos fazer experiência hoje com você? Tem que levantar cedo para conquistar as coisas. As coisas não vão cair do céu, as coisas são conquistadas. Mas nós precisamos aprender a ouvir, saber quando falar e quando não falar. Na hora da emoção, deixa eu te dizer uma coisa: a discussão nunca vai valer a pena. Não, eu vou falar porque eu preciso. Tem gente que fala assim: se eu não falar, vou ter um treco. Tem um treco então, mas não perde o relacionamento, não perde os filhos, não perde o casamento, não perde o emprego, não perde o lugar aonde Deus te colocou na igreja. Depois que passar a pressão, aí você pode falar. Quando a emoção não fizer mais parte de você, você fala. Sabe qual é o problema? É que nós falamos com emoção. Não funciona. Irmãos, quer um conselho para você? Estão te prejudicando. Você está doido para arrebentar no negócio. Não manda nem áudio. Não responda nem naquele dia. E quando responder, dizer, nós podemos conversar depois de perto, é melhor. Agora, se não consegue, então espera um pouquinho. Eu vi pessoas que se arrependeram por ter tirado a filha de casa, porque no momento de ira falou o que não era para ter falado. Foi tarde. Agora chora, tentando trazer de volta. O inverso também eu já vi. Essa casa não presta, essa família não presta, eu preciso ir. Eu vou embora. Aí vai, depois que tentando entrar para dentro de casa. E aí os pais estão firmes, tá certo. Seja firme com seu filho hoje para ele ser forte amanhã. Seja frouxo com ele para ele ficar um frouxo lá amanhã. Agora nós precisamos aprender a ouvir. Nós temos que demorar para falar também. Tem uma frase que você precisa guardar, porque diz assim: quem fala o que quer, também vai ouvir o que não quer. Havia um programa de televisão, não lembro mais, assim: boca fechada não entra mosquito. Ficava assim com a boquinha. Melhor coisa. Você já viu que tem gente falando demais, daqui a pouco, nossa, engoliu um negócio aqui, então, falou demais. Abriu demais a sua boca, bebê. Aprenda a guardar. Olha que Provérbios 25, 28 diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não contém o seu espírito. Ei, deixa eu dizer de novo: assim como a cidade derrubada sem muro, está dizendo, como uma cidade sem proteção, desprovido de proteção, é o cara que não se controla. Recebi essa semana um acidente onde um monte de gente saiu batendo todo mundo, mataram. O outro desce para falar um monte de besteira. Não contém a sua boca. Cuidado, irmãos. Nós precisamos aprender a ser tardio a falar. Mas agora no terceiro ponto, no terceiro ponto aqui, ele diz que nós temos que ser tardio para irar. Se por um lado ele diz, seja pronto para ouvir. Estou pronto para ouvir. Olha, estou pronto para ouvir. Sabe quanto isso aqui? Estou pronto para ouvir. Não, eu queria comentar uma coisa que não foi muito bacana. Não, eu estou pronto para ouvir. Pode falar. Eu quero melhorar. Eu quero acertar. Por outro lado também diz, seja tardio para falar. Estou pronto para ouvir. Ok. Eu vou refletir. Eu vou pensar. Depois nós vamos conversar. Sabe, querido, eu cometi esse erro lá atrás.
No começo da minha vida pastoral, houve um episódio com um casal maravilhoso. Eu passando por tanto problema dentro da igreja, tanta confusão, tantos levantes tentando rachar a igreja, e eu nervoso. E a esposa com tanto amor disse: pastor, você pode vir aqui? Meu esposo, acho que ele não está querendo ficar. O homem que deveria ser pronto para ouvir o que estava acontecendo, o homem que deveria ser tardio para falar, o homem que deveria ser tardio para irar, fiz tudo ao contrário. A emoção tomou lugar, a voz chegou primeiro e o ouvido tapou. Eu disse: fui tão bom para você, a igreja foi boa para você, agora nada serve para você. Eu fiz uma confusão naquela casa, em vez de fazer a paz. Por que hoje eu não respondo quando alguém fala? Eu digo: irmão, deixa eu pensar um pouquinho. O casal saiu da igreja, e ela disse a frase que mais me machucou de dor: eu esperava que ele fosse trazer cura, eu achei que ele fosse me ajudar. Cara, qual é a função de um pastor? Ajudar e trazer cura. Eu fiz tudo errado. Eu sofri por anos sobre isso. E eu orei tanto para que Deus trouxesse ele de volta. E eu dizia: o erro foi meu, Senhor. O erro não foi nem eles. O Senhor me colocou algo na mão e eu joguei fora. E eu dizia: me dá uma chance, traz ele de volta. E hoje o casal está aqui comigo, graças a Deus. Pedi perdão. Ele disse: não, pastor, nada a ver, fica tranquilo. Mas por dentro eu sabia, foi eu o causador. Então eu posso dizer para você: eu era irmão em Cristo? Não, eu era pastor da igreja. Não é porque ocupamos posição que nós, se não tomarmos cuidado, a gente não erra. Eu jurei para Deus e para mim mesmo, foi a maior lição. Quando isso aconteceu, eu fiquei triste pelo casal, mas em contrapartida foi uma bênção para a igreja, porque nunca mais ela teria um pastor que iria machucar, nunca mais teria um pastor que não saberia ouvir. E assim eu aprendi, e assim você precisa aprender. Agora ele está dizendo que nós não podemos ser rápidos para ter a ira. Ele diz que nós temos que ser tardio para irar, porque a justiça, versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que todo mundo está de olho na sua vida, principalmente na sua vida cristã, na forma como você se veste, na forma como você fala e na forma como você age. E eu não posso deixar de trazer uma reflexão. Primeira coisa, como você está se vestindo. Você se veste como uma mulher de Deus? Ou nós queremos chamar a atenção de todo mundo? Você se veste como um jovem de Deus? Mas também estão de olho como a gente fala. Da nossa boca sai o que? Vida ou sai morte? Sai bênção ou sai maldição? E qual é o nosso comportamento que eles estão olhando o tempo inteiro? Você pensa que não, o seu Instagram te denuncia, seu Face te denuncia, as redes sociais te denunciam. Como você se comporta, os vizinhos estão vendo, te denunciam. Está todo mundo de olho em nós. Está todo mundo.
Agora nós precisamos entender que nós somos essa somatória do que falamos, da maneira que vestimos, da maneira que agimos. Nós somos uma somatória, nós somos a vitrine da nossa fé. Conforme nos comportamos, falamos e agimos, as pessoas estão nos vendo. E quando eu falo de vitrine, presta atenção, porque ninguém põe na vitrine um tecido escuro e uma roupa bonita para vender do lado de trás, sem que ninguém veja. Ninguém coloca um calçado e desce um filtro escuro e diz: aqui descubra que tênis que é aqui. Não, vitrine é tudo transparente. E se nós somos as somatórias dessa vitrine, tem algo que eu preciso dizer para você. Talvez seja por isso que Jesus disse que a boca fala o que o coração, o que está lá dentro do coração. Então ele está dizendo: a boca fala, vitrine, mas revela o que está dentro da alma. Então nós precisamos entender sobre isso. Um exemplo disso foi Pedro, quando Jesus estava sendo crucificado, na verdade no palácio com Pilatos. Pedro está lá, andando à distância, e alguém diz: tu és um dele. Sabe por quê? Porque você fala como um deles. Tu és um deles, sabe por quê? Porque você se comporta como um deles. Acho Pedro dizendo: glória a Deus. Claro que não. Aleluia. Não, não é isso. Nós precisamos entender isso, que nós temos que ser tardios para irar. Alguém para dizer assim: não, então se nós somos tardios para irar, eu posso irar. A Bíblia está dizendo: seja tardio para irar, então tem que ser vagaroso para irar. Mas não quer dizer que eu não posso irar. Será que é verdade isso? Não, querido, deixa eu dizer para você: é impossível você não ser dotado de emoções, senão você não era pessoa, você era zumbi. É impossível que alguém maltrate seu filho e você diz: glória a Deus e aleluia, paz na terra aos homens. Não, não tem, dói. Não é possível que alguém te ofende no virtual ou pessoal e você diz: nossa, que delícia, faz de novo. Canta até aquela música: faz de... Não vou cantar, senão vão querer que eu faça do louvor, parte do louvor. Então, não é, nós não somos. Mas olha o que Efésios diz e o que Jesus diz. Deixa eu caminhar rapidinho aqui. Efésios 4:26 diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, estremecei de ira, ela vai chegar, vai deixar você bagunçado, mas tem uma coisa: antes que o sol se ponha. Eu não sei a hora que ele escreveu isso aqui, se já estava no finalzinho da tarde para quem ele escreveu, ou se era durante o dia. Mas ainda assim ele está dizendo: para naquele dia, acaba com isso já. Agora Jesus, em Mateus 5:22, ele diz: eu porém vos digo que qualquer que irá contra o seu irmão estará sujeito ao juízo. Agora Jesus está dizendo: eu porém vos digo, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito ao juízo, e também qualquer que insultar o seu irmão será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota está sujeito ao fogo do inferno. Agora Jesus não basta nisso aqui. Ele diz que nós temos que acalmar. Nós precisamos entender tudo isso. Deixa eu caminhar para o fim. Em Tiago 1:20, é aqui que eu quero me atentar. Em Tiago 1:20 diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Até aqui nós estamos falando de controlar a nossa raiva, a nossa revolta, a nossa ira. Aprender a ouvir e não falar, e aprender a controlar a ira e as nossas emoções. Até aqui estava bom. Porém, no versículo 20 ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agora eu quero dizer algo para você: ninguém perde por esperar em Deus. Eu vou repetir: ninguém perde por esperar na justiça de Deus. Ninguém. Há uma frase que se diz aí fora: a justiça tarda,
mas não falha. É verdade e ao mesmo tempo é mentira. A verdade é, a justiça de Deus, ela nunca tarda e ela nunca falha. Pode confiar, ela sempre chegará no momento certo. Agora nós precisamos entender que nós precisamos confiar e entregar. Lembra que no começo eu disse, quando entreguei a minha vida para Deus, eu entreguei a justiça, o poder de eu ser justiceiro, o poder de eu resolver minhas coisas com as minhas próprias mãos, do meu jeito, com as manobras, que se eu der 2 telefonemas, desce o problema, se eu mandar um negócio, não é isso. Quando eu entreguei para Deus a minha vida, eu também entreguei o direito de ser o justiceiro e passei a confiar na justiça de Deus. Agora uma coisa que você precisa entender aqui para chegar no fim. Quando diz a ira do homem não produz a justiça de Deus, essa palavra justiça, também conhecida no grego de kaisuné, essa palavra justiça, de kaisuné, ela é usada para 2 empregos na palavra do Senhor. Primeiro, ela diz, a palavra justiça de kaisuné é usada para retidão. Então ele está dizendo, quando ele diz a primeira parte aqui de ser, retidão é considerado aquilo que é certo pelos olhos do Senhor, aquilo que é aprovado. Retidão é da forma de viver. Então quando eu estou em retidão, eu estou produzindo a justiça de Deus. Quando eu agrado os olhos do Senhor com o meu comportamento, isso é retidão, eu estou produzindo a justiça de Deus. Quando eu saio dela e eu ando na ira, eu tenho desvio de conduta. Agora, uma parte que você precisa entender, e aqui que eu quero chegar, é que o segundo ponto, aonde usa de kaisuné, a palavra é usada para justiça e não apenas retidão. Mas a justiça, a qual é impregnada aqui, é a justiça divina como fonte segura. Quando ele está dizendo que a ira do homem, as emoções de revolta, de briga, de contenda, não produz o cuidado da justiça divina. Nós precisamos entender como cristão que não existe outro lugar, não existe outra fonte, não existe nenhum manancial a não ser em Deus para ser a nossa justiça. Nós precisamos entender que quando a palavra do Senhor diz que o Senhor será a nossa justiça, Ele está dizendo que é uma justiça divina e que é onde nós buscamos e é a fonte daquilo que nós estamos vivendo. Uma das coisas que nós precisamos entender, que mais do que falar sobre retidão, o Senhor está dizendo de ser o Senhor da sua justiça. Você precisa aprender a esperar, a confiar e a entregar. Eu estou terminando, mas quando a gente lê o Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus capítulo 5, vai comigo lá, para a gente encerrar. Quando vai no Sermão do Monte, o Senhor vai tratar o chamado de bem-aventuranças, mas Ele vai tratar, na verdade, tudo que é sentimento do homem. Quando começa o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 1, começa assim: e Jesus, pois vendo a multidão, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo, os ensinamentos de Deus. Ele vai falar com os humildes, com os que choram, com os que são mansos, com os que têm fome e sede de justiça, o misericordioso, limpo de coração, o pacificador, mas os que são perseguidos. Presta atenção, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, e bem-aventurança fala de felicidade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você chora?
Você tem chorado pela perseguição, você tem chorado pelo sofrimento, você tem andado humilde, como está dizendo anteriormente o versículo. Você chora, fica tranquilo. A palavra do Senhor diz que haverá consolo para os que choram. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Você está ficando manso, está andando calmamente, está deixando as coisas para lá. A eternidade te espera. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é fome e sede de vingança. Presta atenção. A Bíblia não diz feliz daqueles que têm fome e sede de vingança, porque você está no mesmo patamar que ele. Um coração sujo, um coração imundo de sentimentos ruins. Mas quando você se dispõe de tudo isso, e você tem sede que Deus nos faça justo, então ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A Bíblia diz que fartura verá a justiça de Deus em quantidade. 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Você tem misericórdia com aqueles que te machucam, com aqueles que te ofendem, com aqueles que te perseguem. Fica tranquilo, porque o dia que tu precisar de misericórdia, para você também haverá. Versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe quando eu disse que nós somos a vitrine da nossa fé? O cara vem na igreja, fala em língua, sai lá fora, quer sair nos tapas. O cara vem na igreja e ora em língua, chega lá fora, fala palavrão. O cara está na igreja como se não vivesse parte do reino. É por isso que os escândalos chegam. Não chega da igreja verdadeira, chega dos bodes. Chega daqueles que não são, mas se passam como sendo. Versículo 10: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, último: bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha como que Deus vê. Deus está dizendo: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos, erga a cabeça, irmãos, se exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram muito antes de nós. E eu estou finalizando dizendo para você: será que você pode aguentar mais um pouquinho? Ainda que venham as afrontas, calúnias, invejas e mentira, sabendo que Deus é o sol da justiça do seu povo. Saia daqui hoje, quero encerrar aqui dizendo: saia desse lugar. Quero chamar o ministério de louvor para a gente encerrar. Eu quero que você saia deste lugar entendendo que nós precisamos ouvir mais, falar menos, segurar as nossas emoções, sabendo que a fonte da nossa justiça ainda é o Senhor. Mas pastor, descansa, porque a Bíblia está dizendo que haverá justiça. Eu sei, pastores falaram, não tem problema. Você é a vitrine da sua fé. Você se cala, alguém diz mulher de Deus. Você se cala, alguém diz homem de Deus. Alguém se levanta e diz está desviado. Alguém se levanta e diz está perdido. Seja mais de Deus do que já tem sido. Confie mais em Deus, espere em Deus, a justiça de Deus. O gostinho da justiça de Deus sempre será superior ao seu. Ah, mas a minha mão, eu gostaria tanto de sentir. Não. A justiça de Deus não apenas aplica a justiça naquele, mas também te promove. Agora a justiça nossa de mão não nos promove, nos rebaixa.
Alguém vai dizer: eu achava que era tanto de Deus. Alguém que me espelhei tanto, me decepcionou por causa disso. Não, não entre nas arenas desse mundo. Entre nas regiões celestiais, onde habita o céu e a sua igreja. Fecha seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos hoje entender que a justiça a Ti pertence. Queremos entregar hoje, Senhor, o centro dos nossos problemas, o centro das nossas provocações, o centro das nossas mentiras, o centro dos nossos levantes. Talvez alguns já passaram e estão passando por inverdades, por mentiras, por calúnias, por invejas e defamações. Pessoas que não tiveram o direito de voz. Alguém que esperava que fosse ser compreendido, mas não foi. E aí uma vontade de ser o justiceiro, de ser a justiceira. É normal bater em nós, e nós queremos acabar com tudo isso. E talvez até tivéssemos um poder, porque se nós falássemos quem também são, destruiria tudo. Mas aí sim nós seríamos como eles, e não como o Senhor que deu a face, deu o outro lado quando tudo estava sendo mentido, injuriado, cuspido e apanhado. Muda nós, Senhor, a ponto de entregarmos e confiarmos somente na Sua justiça. A palavra diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, Senhor. Vem com Teu céu, Senhor. Vem com Teu reino. Vem com a Tua justiça, Senhor. Fale com Deus.